Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Pitt, divulgando mais uma aula de física básica direcionada para o ensino médio. Em respeito a vocês aí com relação ao vídeo anterior que estava com chiado, né, devido às questões do software, eu dou uma arrumada aqui e resolvi republicar o vídeo, só que agora com todas as imagens formadas nos espelhos esféricos, desde o início aqui até para você não sair no prejuízo. Então nós vamos começar verificando as formações de imagens nos espelhos esféricos côncavo. O espelho esférico côncavo ele será simbolizado dessa maneira. Essas cerdas aqui indicam qual parte não é espelhada, que é a externa, e a parte espelhada é a interna. Essa linha aqui que corta o espelho bem ao meio é chamada de eixo principal, e nós teremos 3 pontos de referência sobre ela. Onde o eixo corta o espelho nós chamamos de vértice. Esse aqui é o centro de curvatura que coincide com o centro da esfera que esse espelho foi retirado. E no ponto médio entre os dois pontos aqui nós temos o foco, que ele é extremamente importante para a convergência dos raios e formação das imagens. O espelho côncavo você tem que tomar um cuidado, porque cada posição que você colocar o objeto aqui na frente da parte espelhada, dependendo de onde que esse objeto está colocado, ele vai te dar uma característica de imagem diferente. Então você tem que estar atento isso aí até para não cometer equívocos. Para facilitar o seu entendimento e desvelar as coisas ou as situações que acontecem no seu contexto social, em cada posição eu vou tentar falar um instrumento, até para você facilitar, a sua visualização com relação ao tópico aqui. Então nós vamos posicionar o objeto antes do centro de curvatura, primeiramente. Vou considerar que saia dele alguns raios, né? O primeiro, que é o mais utilizado, é o raio paralelo, baixa no espelho e passa pelo foco. Outro raio que nós poderíamos adotar aqui é sobre o centro de curvatura. Daí ele vai e volta na mesma direção, daí você tem que fazer um prolongamento aqui do espelho até para ter uma clareza na incidência e reflexão desse raio. Nesse ponto de intersecção de ambos aqui, você tem condições já de determinar a imagem. A distância do eixo principal até esse ponto, ela forma a imagem. Então a imagem nesse ponto aí, ela será com essas características. Então, como ela é formada pela reflexão dos raios, a natureza dela é real. Como qual que seria a orientação dela? Invertida, já que ela está de cabeça para baixo em relação ao objeto. E nesse caso aqui o tamanho dela é menor do que o objeto. Então toda vez que o objeto estiver posicionado antes do centro de curvatura, a imagem vai se formar nessa região aqui. E sempre terá essas características. Detalhe, isso aqui você consegue observar no espelho côncavo de óticas, de produtos de beleza, ou até mesmo efervescência, mas desde que você tenha se posicionado antes do centro de curvatura ou colocado um objeto antes do centro de curvatura. Tranquilo? Você poderia usar outros raios. Raio diretamente no verso, mesmo onde ele chega, ele sai. Raio diretamente nos focos, mesmo ele chega sobre o foco e vai sair de orientação paralela ao eixo principal. Mas todos vão passar pelo mesmo ponto de intersecção, dando condições de você visualizar a imagem aqui. A segunda situação é quando você coloca o objeto sobre o foco. Você considera raio paralelo, baixa no espelho, passa pelo foco. Aqui é mais seguro você usar o raio diretamente no foco. Ao bater no espelho ele sai paralelo. Aqui houve intersecção dos raios. Então a distância do eixo principal até a intersecção dos raios, você coloca a imagem nessa condição aqui de cabeça para baixo. Então como ela é formada pela reflexão dos raios, ela é real. A orientação dela é invertida em relação ao objeto. E nesse caso aqui ela tem um tamanho igual ao do objeto e sempre posicionada abaixo do ponto C. Detalhe, quem utiliza muito essa posição aqui é os mágicos, né? Para fazer seus eventos aí de demonstração em programas de televisão ou em auditórios aí ou até mesmo em praças e assim sucessivamente. Aqui você também poderia usar os outros raios, né? Raio diretamente no verso, mesmo onde ele chega ele sai. Aqui você poderia colocar o raio exatamente sobre o centro de curvatura, só que aqui ele chegaria de maneira perpendicular, o que causaria uma dificuldade maior para você. Então só os outros raios já é o suficiente. Tudo bem? Quando eu coloco o objeto entre o C e o F, normalmente isso aqui é utilizado em projetores artesanais. Lá nos primórdios do cinema,
quando estavam começando a tentar produzir um projetor, eles utilizaram espelhos. Então, para você projetar uma imagem lá numa tela ou numa parede, você sempre tem que colocar o objeto aqui. Tudo bem, mas o espelho tem que ter uma boa qualidade. O objeto tem que ter uma boa iluminação e um ambiente bem escuro para favorecer. E detalhe, quando você vai colocar o filme lá, você não coloca ele assim, de cabeça para cima. Você teria que colocar de cabeça para baixo para aparecer para o público ampliado aqui. Então você coloca raio paralelo, baixo no espelho, passa pelo foco, diretamente no centro de curvatura vai e volta na mesma direção, só que você tem que fazer os prolongamentos do espelho, né? E aqui nós teríamos a nossa imagem. A nossa imagem aqui ela tem natureza real, porque ela é formada pela reflexão dos raios, ela tem orientação invertida, e nesse caso aqui ela tem um tamanho maior que o do objeto. Você poderia usar os outros raios? Sim, todos eles passarão pelo mesmo ponto de intersecção que te dará condições de desenhar ou de ter uma ideia de como a imagem vai ser formada. Tudo bem? Então essa aqui é a posição que normalmente os projetores artesanais ou antigos utilizavam para projeções em telas ou paredes. Quando eu coloco o objeto sobre o foco, daí vamos lá. Raio paralelo, baixo no espelho, passa pelo foco. Diretamente no verso, mesmo onde ele chega, ele sai. Não se encontra aqui na frente, eles estão sendo refletidos de maneira paralela. Prolongando, será que vai ter alguma mudança? Inclusive, o raio que passa sobre o centro de curvatura ele também é paralelo aos outros. Então eles não vão ter um ponto de intersecção aqui na frente. Eu vou prolongá-los. Ao prolongá-los, também constato que ficou a mesma situação da reflexão. Então aqui o que acontece? Nós não teremos formação de imagem. E ela é formada no infinito. Então nesse caso aqui a natureza dessa imagem é imprópria. Mas é a posição mais utilizada, os faróis de carro, lanternas, ou até de motos, entre outros. Aí coloca-se a lâmpada exatamente sobre o foco para você não formar imagens antes, sem aproveitar os seus raios. As antenas parabólicas também, o captador de sinal está exatamente sobre essa posição. Os raios chegam aqui, ou o sinal chega aqui, bate nessa tipo de bacia aqui e vai para o foco, possibilitando que você capte o sinal da TV, do rádio, entre outros. A última posição aqui do espelho côncavo é quando você coloca o objeto entre o F e o V, que é a posição usada pelo dentista, pelo esteticista, pelos maquiadores e pelas óticas de maneira geral. Então seu rosto vai ser posicionado, ou o objeto é posicionado entre o F e o V. Daí vem aqui raio paralelo, baixo no espelho, passa pelo foco. Diretamente no centro de curvatura ele vai e volta na mesma direção. Prolongando aqui você verifica que na frente os raios refletidos divergem após a reflexão. Então eles não sofrerão intersecção. Prolongando, no prolongamento houve intersecção aqui. Então a distância do eixo principal até o ponto de intersecção você terá a imagem. Lembrando que sempre a base do objeto você coloca sobre o eixo principal e a sua extremidade superior no ponto de intersecção. Então se a intersecção aqui foi embaixo, você vai ter uma imagem invertida. Se a intersecção foi lá em cima, você vai ter uma imagem de qual natureza agora, já que ela é formada pelo prolongamento dos raios? Virtual, de orientação direita ou direta, e nesse caso que é o tamanho maior. Esse aqui é o único espelho que te dá condições de você ter uma imagem do objeto na mesma posição que o objeto está e ampliada. Nenhum dos outros espelhos que nós estudamos vai te possibilitar isso. O espelho plano, a imagem é sempre igual. E no espelho convexo, que é o próximo, ela sempre será menor. Então, por isso, o dentista posiciona o seu dente aqui, você vai obter uma imagem do seu dente maior, na mesma posição, e o que faz com que o mesmo tenha condições de verificar detalhes que não seriam possíveis a olho nu. Aqui você poderia usar os outros raios, daí vai dar no mesmo ponto de intersecção. O espelho convexo, ele é um espelho que tem uma limitação em relação ao espelho côncavo, porque ele aumenta o campo de visão. Ele é mais usado para observação, então você vai ver ele na porta de ônibus, entrada de prédios, pequenos supermercados ou grandes, e como espelho auxiliar de veículos longos, como carreta, ônibus, caminhões e assim sucessivamente. Então, independente da posição que você coloca o objeto, raio paralelo, baixo no espelho, raio refletido na direção do foco, raio
a direção do centro de curvatura ele vai e volta na mesma direção. Houve intersecção aqui não dos raios refletidos, que eles divergem, né? Então houve uma intersecção dos prolongamentos. Então aqui está a nossa imagem. Sempre a base no eixo principal e a sua parte superior na intersecção. Então essa imagem que a natureza dela é virtual, orientação direita ou direta e o tamanho, nesse caso aqui, sempre menor do que o objeto. Você poderia usar os outros raios, também teria o mesmo ponto de intersecção. Bem, complementando, ó, independente da posição que o objeto esteja do espelho esférico convexo, o anterior ao objeto estar mais afastado que eu aproximei. Então, independente dessa distância, quando você aproxima o objeto, usando as mesmas propriedades dos raios notáveis, a imagem continuará com as características virtual, de natureza, orientação direta e sempre tamanho menor em relação ao objeto. Tudo bem? Pessoal, por hoje é só. Espero que eu tenha concluído aí com êxito todas as informações de imagens que faça você assimilar melhor lá na frente. Valeu, obrigado.